A China é a civilização contínua mais antiga do planeta. Enquanto dezenas de impérios surgiram e desapareceram, o povo chinês resistiu a invasões, guerras e catástrofes, mantendo sua cultura viva por mais de 5.000 anos. Da lenda de um herói que domou rios furiosos até arranha-céus futuristas que tocam as nuvens, a história da China é uma das mais épicas já contadas. E para entendê-la, precisamos voltar ao começo de tudo. Tudo começou às margens do Rio Amarelo. Chamado de o desgosto da China, suas enchentes devastavam vilas inteiras, mas também fertilizavam os campos, permitindo o surgimento da agricultura. É aqui que surge a lenda de Yu, o Grande. Diferente de seu pai, que tentou construir diques e falhou, Yu desviou as águas em canais até o mar. Seu feito foi tão marcante que se tornou o primeiro governante da lendária dinastia Xia, considerada a primeira dinastia da China. Depois vieram os Shang, que criaram os primeiros registros escritos em ossos oraculares e desenvolveram a metalurgia do bronze. Pela primeira vez, temos provas concretas de uma China organizada. Em seguida, a dinastia Zhou trouxe o mandato do céu, a crença de que o direito de governar vinha dos deuses. Mas se o governante fosse corrupto ou tirano, o céu retirava seu apoio, e o povo tinha o direito de se rebelar, um conceito revolucionário para a época. Mas, com o tempo, os Zhou enfraqueceram, e a China mergulhou em um período caótico, a Era dos Reinos Combatentes. 7 grandes estados travaram guerras incessantes, até que um homem mudou tudo. Seu nome era Qin Shi Huang. Ele derrotou todos os reinos inimigos e, pela primeira vez na história, unificou a China. Qin padronizou moedas, pesos, medidas e até a escrita. Mas ficou famoso por 2 feitos gigantescos: a construção inicial da Grande Muralha da China e o misterioso exército de terracota, com milhares de soldados de argila guardando sua tumba. Apesar de seu governo duro e impiedoso, Qin Shi Huang deixou um legado que definiria a China por milênios: a ideia de que este vasto território era um único império. Após sua morte, a dinastia Han assumiu o poder. Sobre os Han, a China floresceu. Foi nessa época que nasceu o confucionismo como filosofia oficial, e que a China se abriu ao mundo através da Rota da Seda. Dessa rota saíam seda, chá, papel e pólvora, e chegavam cavalos, ouro e novas ideias. Pela primeira vez, o Ocidente e o Oriente estavam conectados. Enquanto Roma estava no auge, a China Han rivalizava em poder e tecnologia. E quando Roma caiu, a China continuou firme, atravessando séculos de progresso. Séculos depois, a dinastia Tang transformou a China em uma potência cultural e cosmopolita. Sua capital, Chang'an, era a maior cidade do mundo, com mercados onde se encontravam mercadores árabes, persas e indianos. Já a dinastia Song trouxe uma verdadeira revolução tecnológica. Eles inventaram a pólvora, a bússola magnética, a impressão com tipos móveis e até o papel moeda. Séculos antes da Europa, a China já usava dinheiro impresso. Enquanto a Europa ainda estava na Idade Média, a China liderava o mundo em ciência, economia e cultura. Mas então, no século XIII, surgiu um inimigo quase invencível: os mongóis de Gengis Khan. Seu neto Kublai Khan conquistou a China e fundou a dinastia Yuan. Foi um choque. Pela primeira vez, estrangeiros governavam a China. Apesar da dominação, esse período abriu ainda mais a China para o mundo, com trocas comerciais que chegaram até a Europa. Após expulsar os mongóis, a dinastia Ming assumiu o poder. Foram eles que reconstruíram a Grande Muralha como conhecemos hoje, e financiaram as expedições marítimas de Zheng He, o almirante que navegou até a África com frotas gigantescas. Se suas viagens tivessem continuado, talvez fosse a China, e não a Europa, a liderar a era das grandes navegações. A última dinastia imperial foi a Qing, de origem Manchu. Eles levaram a China à sua maior extensão territorial, mas também enfrentaram tempos sombrios. Foi nessa época que ocorreram as Guerras do Ópio contra a Grã-Bretanha. Derrotada,
a China foi forçada a assinar tratados desiguais e abrir seus portos. Um século de humilhação começou, com potências estrangeiras explorando seu território. Ao mesmo tempo, rebeliões internas como a Revolta Taiping, uma das guerras civis mais sangrentas da história, com milhões de mortos, quase destruíram o império por dentro. No início do século XX, a monarquia caiu. A jovem imperatriz Cixi morreu, e em 1912, o último imperador, Puyi, ainda criança, foi deposto. Nascia a República da China. Mas a República não trouxe paz. Vieram guerras civis, invasões japonesas durante a Segunda Guerra Mundial e, finalmente, a vitória comunista de Mao Tse-tung, em 1949. Nascia a República Popular da China. O regime de Mao trouxe mudanças radicais, mas também tragédias, como o Grande Salto Adiante, que causou fome em massa. Após sua morte, reformas de Deng Xiaoping abriram a economia e a China entrou em uma era de crescimento sem precedentes. Em poucas décadas, passou de um país rural e pobre para uma das maiores economias do mundo. Hoje, a China é uma potência global em tecnologia, indústria, comércio e ciência. Da lenda de Yu, o Grande, até os foguetes que levam taikonautas ao espaço, da seda antiga até os arranha-céus futuristas de Xangai, a história da China é a história de resistência, renascimento e inovação. Enquanto impérios inteiros desapareceram, a China continuou, e talvez essa seja sua maior força. Não importa o desafio, o Império do Meio sempre encontra uma forma de renascer. Esta é a história da China, a civilização que nunca deixou de existir.